Do ônibus e ninguém vai gravar ele? Como assim? Demite o cameraman. Ah! Sai que é sua, Satanás! Trouxe uma canguinha aqui, Vitor. Legal, pra não sujar meu Deixa eu sujar tutor. o bumbum. Mas e aí, pessoal, como Bom vocês dia. estão? Bom dia. Mais um episódio do nosso podcast ainda sem nome. Não pensamos Talk flag. nada. Talk flag parece um talk flow, mas tudo bem. Mais um dia aí, antes do treino, chegamos mais cedinho aqui pra gravar. E a gente não pensou em nenhum tema Sim. durante a semana. Olha. E antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve, dá essa moral aí. Eu tô com a meta de ser o canal brasileiro dedicado para flag football, Legal. o maior do Brasil. Eu posso ser o seu Porque- Chris Guedes, mas se bem que o Chris Guedes ele tá muito chato, né, mano? É, E talvez você não queira ser o Neymar também. Né? não, por favor. Te amo, Ana Catarina, sou muito fiel. Mas enfim, verifica aí se você deu like, verifica se você tá inscrito, isso ajuda muito a gente. Quem sabe um dia monetizar e pagar a parte do Vitor dos vídeos. Mas, cara, a gente tá sem tema. Um tema que a gente pensou, na verdade, era falar dos nossos jogos mais emocionantes, não necessariamente as vitórias. Uhum. Porque a gente falou assim, se a gente falar dos jogos emocionantes, das vitórias emocionantes, a gente vai falar só das vitórias, e a ideia aqui não é isso, né? É falar de todas as emoções do jogo, independente se a gente tiver ganhado ou não. Mas aí, Vitinho, quando você pensa assim, um jogo que você sempre lembra, quando a gente fala assim, jogo emocionante, qual que é o primeiro jogo que vem na sua cabeça? O primeiro jogo que vem na minha cabeça é a Batalha de Stalingrado Batalha de Stalingrado. contra a Cavalaria. Pra quem não sabe, Batalha de Stalingrado é o apelido que a gente deu pro jogo do ano passado, na Superfinal, que a gente jogou contra a Cavalaria 2 de Julho. Ambos os times ali estavam precisando da vitória para se classificar, era um jogo decisivo ali da fase de grupos. Sim. E Aconteceu de tudo. aconteceu de tudo, foi um jogo que demorou 1h20 para acabar, Sim. porque teve tanta falta, tanta coisa, aí começa a chover, aí eu dropo uma bola bizarra sozinho, aí o Cavalaria não mata o jogo, a gente não mata o jogo fica parelho, até que quando a gente acha que a gente vai perder, o Aimoré tira uma pique do nada e deixa a gente perto de pontuar e vencer a partida. Mas Que sentimentos você lembra desse jogo? O que você estava sentindo Mano, emocionalmente assim durante o jogo? eu acho que nesse jogo foi um dos jogos que eu tava mais estável emocionalmente, assim. Por mais que pareça estranho, eu tava mais concentrado e não passou na minha cabeça que a gente ia perder. Mas esse jogo me vem à cabeça porque antes dessa pique do Aimoré que ele tirou do nada, é muito louco porque ele junta todo mundo teve um timeout, ele junta todo mundo da defesa no campo, abraça todo mundo e fala, mano, sempre foi a gente vai trazer essa pique pra gente, vamos agressivar nessa bola e, mano, acelera um passe e, mano, o cara faz a pique e, mano, é um bagulho bizarro, parece um negócio de filme assim, velho. Tipo, nós vamos fazer essa pique. Uhum. Aí veio uma luz assim, ó. Na cabeça do iluminado. E tinha que ser nele, no cara Tinha, mais não, cheatado do time. sim. E ele, mano, pega a bola e, velho... Aura. mano, bizarro. Momentos de aura. Isso foi bizarro. Quem viu, viu. Foi muito aura, louco, aura mano. total. Foi muito louco. E acho que, mano, é por isso que a gente joga flag, sei lá, mano. Sim, Tem é por essas esses porra. momentos, né? Mano, muito foda. De ver que, mano, coisas de filmes podem acontecer no nosso Uhum. contexto também. Muito louco. Tipo, viver um pouquinho da experiência do esporte alto nível, assim, sabe? De tá numa pressão bizarra e conseguir ganhar ainda é muito da hora isso. Sim. Porque também talvez seja a emoção do alto nível, né? Que, pô, Cavalaria também é um time muito bom. Foi, eles, mano, Exigiu da gente pra caramba. muito. Foi um jogo amarrado porque os dois times eram bons, os dois times se estudaram. Uhum. E, cara, o Índio desviando de flag, que ele é um maldito. O Checker também, o Cheetah pegando bola pra caramba. Foi, eles correram muito bem com a bola, era muito difícil dar tackle neles. E começou a chover, a gente não acertava tackle. Eles tinham um multiplaçador muito bons. E olha que, particularmente, a gente é um time que gola muito bem o multiplaçador. Mas eles deram caldo na gente naquele dia, mano. Sim. Cara, a minha emoção vívida desse jogo inteiro
era de eu estar com uma dor de cabeça do caralho, Sim, insuportável, mano. Eu tava com uma enxaqueca no meio do jogo, porque Sim. no primeiro jogo, sei lá, mano, eu não tinha dormido muito bem também no dia anterior. E aí, mano, depois do almoço, era o terceiro jogo daquele. Não, era o segundo jogo Segundo daquele jogo. dia, porque os jogos foram espaçados pra caralho. Mano, eu tava com a minha cabeça explodindo, mano. Eu tava um zumbi dentro de campo. E, mano, tava acertando. Nosso ataque tava bem. Tipo, o meu jogo principalmente tava bem travado, assim. Aí eu já tava começando a ficar meio tiltado, porque eu não tava recebendo bola. E na hora que eu limpo, fico wide open, eu dropo a porra da bola, mano. Minha cabeça já tava indo. Minha cabeça que já tinha explodido, ela já tinha ido pro caralho. Já tava tipo, mano, vai tomar no cu. Né, entendi. Mas, tipo, depois ali eu consigo fazer uma conversão, voltar um Pica. pouco mais pro jogo e tem esses altos e baixos psicológicos, né? Sim. Tipo, às vezes a gente, tipo, sei lá, acho que no esporte no geral tem uma parada de você ser meio estoico. Uhum. Não sei se você, como psicólogo, vê isso, assim, tipo, Consigo ver. que você tem que ser um cara que Sim. não seja afetado por nada, Uhum. que, tipo, você tem que ser inabalável. Eu até concordo em partes, assim, porque, tipo, dentro do jogo você tem que ter uma memória curta mesmo. Sim. Só que, tipo, não É dá muito pra... difícil você se manter nesse estado, assim, dentro do jogo. É, tipo, até porque você sente o jogo também Exato. emocionalmente. Uhum. E, cara, mas é muito legal também saber que volta. Exato. Tipo, é só você acertar a próxima bola. É, eu acho que isso que diz todos os times que, mano, eles estão mais preparados para estar no alto nível. É você conseguir voltar desses momentos que você tá abaixo, sabe? Sim. E, mano, o super final é isso, né, mano? Sim, até porque é um campeonato de tiro curto que a É. gente joga, tipo... Pô, não é, sei lá, um brasileirão do futebol, né? Ou então até um super mundial, que mesmo sendo um campeonato de futebol de tiro curto, é uma parada que... Pô, você consegue tem voltar. dias ali, né? Vai ter o próximo jogo, o próximo dia. Não, aquilo Você ali tem é... algumas horas pra voltar pro próximo jogo, resetar totalmente. Senão tu tá eliminado É. e aí só no ano que vem se você classificar, tá ligado? Sim. Essa é um campeonato feito pra... Se o alto nível não é, talvez, no jogo, comparado com os campeonatos mundiais, o alto nível psicológico ele é exigido, né? Muito. E ainda mais em diversos estímulos que você vai ter durante esses 2 dias. Você vai jogar com, mano, time do norte, time do sul, que joga totalmente diferente do que você tá acostumado aqui. Então, tem que estar muito bem preparado mentalmente. A super final é tipo um anime, tá ligado? Quando tipo, os times das províncias vão unem. jogar É, e, tipo, chega a galera lá, tipo, dos outros estados, todo mundo Aham. que já se conhece, tipo, fala, ah, esse cara aqui é bom, então, mano, esse Sim, cara mano. aqui se destacou. Mano, a super final é muito foda, né, velho? Porque você passa o ano inteiro vendo eles pelos vídeos no YouTube e tal, e, mano, às vezes você... Eu, particularmente, preciso ficar até com vergonha de falar com alguém que, mano, eu considero muito foda, assim, e só vejo no campo, assim. É muito da hora, mano, a super final. Tá bom, Victor, acabei de mudar a nossa pauta, então. Tá bom? Peguei um gancho aqui. Legal. Quais as pessoas que você queria ser amiga, que você vê no vídeo e você tem vergonha de falar? Que eu queria ser amigo e vejo no vídeo? Caralho. Pessoas assim, tipo, pessoas do flag, assim, tipo, Do mano, flag? quero ser seu amigo e... Tá. Eu falo um pouquinho com ela, mas não é muito. Mas eu gosto muito da Coach Debs, eu sou muito fã dela. Acho que ela joga pra caralho mesmo. E sou muito fã desde o trabalho dela quando ela tava no Scorpions. E às vezes troco umas mensagens assim, elogio e tal, parabéns pelo regional e tal. Mas eu acredito que ela deve ser uma pessoa muito foda. E é uma das pessoas que eu queria ser amigo. São contas. Abre teu coração, cara. A gente chegou bem cedo hoje, tem tempo. Acho E, que inclusive, as pessoas pediram pra gente fazer um episódio mais longo. tá bom. Então eu legal. quero que vocês Teve esse devolvam... feedback? Teve um comentário ali Legal. do Joapes, acho que é assim que fala. Joapes, o Uhum. nosso fotógrafo do Flag, um dos nossos queridos fotógrafos, pediu pra gente fazer episódios mais longos e trazer convidados, só que vai As ser pessoas difícil. não chegam no horário aqui. Só que vai ser difícil alguém aparecer aqui Nesse... 8 da manhã no Ibirapuera pra gravar com É a que a gente é um gente. pouco ansioso também, né? Sim, Deixa eu ver o que mais. Eu falo um pouquinho com o Nico também, mas sim, eu acredito também falo bastante com ele. que eu falo um pouquinho, mas acredito que queria ser mais amigo dele também. Ele é uma pessoa muito foda. Acho que ele tem essa visão do esporte do que a gente tem também de, mano, ser um esporte. A gente tá no esporte pra ser algo mais coletivo, conhecer pessoas, virar amigo dessas pessoas. O Flag acho que, mano, é muito mais disso, sabe, também. Sim. Eu acho que a gente é de uma safra
pessoas que entrou um pouco mais velho. Eu acho que isso também faz com que a gente se conecte com essa visão do Nico. Porque, pô, tem molecada que, sei lá, tem um menino, tipo, do Almirantes, eu acho, que ele tem 9 anos e ele já tá fazendo treino na academia, que inclusive o Nico cita ele Foi no no podcast. podcast e tal, e ele tá... O Instagram tá entregando os conteúdos dele pra mim. Uhum. Pô, já tem uma geração que Tá focado já no- tá crescendo em focar pra ser jogador de flag, assim, sabe? Eu acho que como a gente acaba entrando mais velho, a gente também tem... Acho que a busca, o nosso começo, antes de a gente entrar no competitivo, a gente entrou pela parte social também, né? Uhum. De certa forma. Sim. E a gente sabe também que ganhar coletivamente é mais gostoso também, até porque ninguém vai ganhar sozinho, né? Então, Sim. acho que é por isso que a gente talvez fique feliz por saber que tem outras pessoas com a mesma visão, né? Nesse sentido. Ah, tem mais um também. Esse eu falo bem menos, só quando às vezes eu encontro ele. É o Indy, eu acho ele muito foda. Ele é muito pica, acho que é um exemplo do esporte que a gente tem. Sim, Um ele é muito exemplo foda. de líder, exemplo de atleta. Mano, o cara se dedica 100% ao esporte. Eu queria ser assim, poder conseguir me dedicar 100% ao esporte. E conseguir, mano, ser essa pessoa pros outros também, sabe? De um exemplo de líder, de exemplo no esporte, assim. Eu acho ele excepcional, assim. No que Uma ele faz. referência, assim, né? Ele é muito pica. Show. Bom, agora que eu fico uma salada esse aqui, eu vou tentar voltar pra pauta dos jogos. Tá bom, legal. Aí, cara, quando eu penso em algum jogo assim que foi emocionante e que impactou também, eu vou tentar lembrar de uma derrota, assim. Vixe, aí tem. Eu vou voltar pra 2000 e... 23. Qual foi o nosso primeiro ano? Eu sempre me perco. 22, né? 22. Eu 22. vou falar daquela final do Paulista. Da fase... Da final de conferência. Que a gente perdeu pro Bus. Aquela foi doída. Foi doída porque eu acho que ela foi um pouco um choque de realidade, assim, também. Porque naquele campeonato de 2022, foi um ano que a gente jogou várias vezes com o Bus. E a gente perdeu as 3, no caso. Todas. Perdemos todas. E pra quem não lembra, o Buzz era o time que era o Spartans, né? O núcleo do Spartans que montou um time. Então tinha Léo, Luca, Takai, na Sapo, defesa, o Sapo, os irmãos. os irmãos Melati, quando eles ainda jogavam. E era um time, cara, era um time experiente, forte tecnicamente, muito experiente de jogo mesmo. Os cara, Muito. mano, Tinha muito era XP de rataria. campo, Era muito XP de rataria de campo. bola, era rataria de bola, tá ligado? Porque eles jogaram de campo, a gente não precisa de treino. Eu acho que muito também da nossa evolução de múltiplos foi por conta tentar deles. responder Sim. eles, assim, porque, tipo, eles abriam múltiplos e a gente ficava um idiota dentro do campo. Dava tela azul, mano. Era bizarro. E aí a gente foi vendo, né, que, pô, cara, a gente tomou um cacete. Nossa, o Coreia. Coreia, jogava pra caralho. É... Acho que você pegava uma bola na cabeça do Coreia, lembra? mas era no Braves, né? Verdade. Outro contexto. Verdade. Mas, enfim, voltando. A gente tinha tomado um sacode no Nacional daquele ano. E aí a gente joga contra eles na primeira rodada do Paulista e a gente perdeu por 2 pontos, né? Foi bem parelho, foi meio que eles viraram na última bola. Isso também é uma derrota dolorida, porque, mano, a gente, no nosso ano de estreia, assim, do Paulista, a gente quase ganhou do Bus. E aí a gente foi tendo uma crescente naquele ano, né? Foi evoluindo no campeonato. E a gente perdeu. Naquela rodada a gente ainda tinha perdido pro Spartans. A gente empatou com o Spartans. Foi. Não, a gente perdeu pro Spartans. A gente perde na última bola também. Enfim. E ganha do Cronos. Só que aí daquela rodada então a gente só ganhou. E aí chega na final contra eles. Porque assim. foi o jogo que eu me machuquei. É verdade, você machucou a mão. E aí a gente chega na final contra eles, tipo... E acho que aquilo foi um choque de realidade no sentido de, tipo... Vocês não são tão bons assim. E não é que a gente não era tão bom, é que o quanto a gente não tava pronto ainda, Pra sabe? ganhar. Cara, chegou ali na final de conferência, eles fizeram um jogo muito seguro, assim. E defensivamente eles conseguiram anular a gente de certa forma. Foi. A gente conseguiu avançar bem no campo, mas a gente não conseguia finalizar os drives, assim. E foi bem frustrante nesse sentido, porque, tipo,
a gente tem uma ansiedade, tipo, sei lá, é uma ansiedade de começar e de achar que, sei lá, era o suficiente. Isso foi, tipo, foi importante pra gente entender que, mano, a gente tinha que se esforçar mais. E acho que durante esse ano a gente começou a ir treinar mais forte na academia, foi quando a gente começou Se preparar mais se como preparar, entender que, pô, a gente não vai ganhar por osmose as coisas, time. sabe? Sim. A gente precisa se preparar, a gente precisa ser um time mais coletivamente, principalmente taticamente inteligente. Eu acho que também o fiel da balança naquele jogo foi o quanto eles tinham ferramentas táticas pra quebrar a gente, assim. E pra variar, a gente desfalcado na defesa. Né? Então, a gente tava sem o Mendes, né? E aí eu, tipo, foi o meu primeiro jogo depois que eu voltei da lesão, eu rompi o ligamento do pulso, eu fiquei uns 6 meses parado. E aí, o Telão que jogava na Blitz, né? Aí o Telão teve que ir pra jogar de D no lugar do Mendes, eu fui jogar na Blitz. E o Telão acabou jogando muito bem ainda. Só que, mano, é aquilo, né? Não era pra ser ainda a nossa vez, mano. Sim, Eu espero que chegue esse ano. talvez chegue, vamos É. ver. E aí, Vitinho, mais um jogo que Mais você um lembra? jogo. Mano, eu vou falar de um jogo recente, mano. Esse jogo da Superfinal contra. Caraca. Scorpions. Não, contra RFA. Ah, beleza, nas quartas de final. Exato. Acho que é muito disso que a gente tava falando sobre estar preparado às condições que o dia te coloca. Tava chovendo muito. E acredito que a gente não conseguiu se adaptar direito à chuva. E aí, o que mais deixa marcado daquele jogo é, é ver o Pedalada virar pro time dele e falar assim: tá bom, rapaziada, vai ser de toys em toys mesmo, vamos ganhar assim. Esse é de toys em toys. E aí, mano, os caras se adaptaram melhor que a gente, os caras. É isso, né? Acredito que eles. A gente é um time mais. Tem mais experiência de campo também, mas eles também têm, mano. E foi. Esse, mano, é um jogo que. Um dos meus. Que eu mais sentia a derrota. Foi ter perdido aquele jogo. Porque eu sentia que a gente tava muito bem, a gente tinha bastante condições de chegar mais à frente na superfinal. Só que, mano, a chuva deu uma ferrada no campeonato. E a E gente a não gente foi um dos times que talvez não conseguiu se responder da melhor adaptar. forma, né? Exato. E acho que eu senti muito essa derrota. Fiquei muito triste, mano. E foi difícil. Mas, tipo, é isso. O time que tá mais preparado, as condições que o dia te dá, os jogos, vai ganhar, mano. É um tiro curto. E eu acho que no começo até que a gente tava conseguindo fazer a bola andar assim no jogo. Sim. Só que a gente não tava conseguindo finalizar os drives, né? Tipo, mano, nessa zona verde nossa aí, ela é foda. Aí não rolou, aí o jogo. Aí na hora que enervou, né? Aí Foi. enervou, fudeu, aí nossa cabeça foi pro caralho também, a gente começou a Uhum. fazer falta. Não conseguia avançar e fazer o que a gente queria. Fazer o que a gente sabe fazer, né? Acho que a chuva frustrou muito. Fora que, mano, uma chuva do caralho. O campo tava inacreditável. Não, tava mano. foda. Mas, mano, tava pra todo mundo, né? Então ganha exato. ganha quem tá mais preparado. Citado por dia lá. E é isso. Mas em resumo, qual é a lição que você tira desse jogo, assim? Pra mim, individualmente, não deixar se tornar uma bola de neve. Eu acho que eu acabei deixando. Também sinto que eu também tive responsabilidade na side de ter ficado um pouquinho de caos. Porque o pessoal sente quando você tá pra baixo, sabe? E acabei ficando muito pra baixo, tava um pouco tiltado. E acho que não deixar esse ano eu prometi pra mim mesmo que eu não vou ser esse atleta, sabe? De, mano, tentar ao máximo não deixar o jogo virar uma bola de neve na minha cabeça e não transparecer pro time. E coletivamente, eu acho que é isso, mano. É se adaptar ao que o jogo tá dando pra você. Porque senão a gente não vai vencer, mano, infelizmente. Boa. Bom, pra fechar, vou tentar lembrar de uma lembrança feliz, porque a gente falou de 2 derrotas agora seguidas, né? Você pode terminar o podcast. Triste, né? Não pode. Não pode, né? Não. Um jogo verdade, legal. verdade. Não triste, né? A gente tá É. falando das lições, assim. Você lembra de cabeça uma vitória foda que ensinou pra gente pra... eu tenho Eu uma. tenho uma também. Fala a sua e veja. Que foi o meu primeiro MVP, que foi contra o Spartans no wildcard. Que eu fiz 3 sacks. Contra o... Esse jogo foi foda. Esse jogo a gente jogou pra caraca. Claro que, dentro do contexto do Spartans, eles tinham acabado de jogar um jogo de full pad, voltando de Curitiba, mas a gente não tem nada a ver com isso. Exato, a gente se preparou pra ganhar. E, né? cara, foi legal porque
Acho que foi nosso melhor jogo no desempenho dos dois lados da bola, né? Porque a defesa jogou pra caramba, com o ataque do Spartans, que é um ataque forte, com todo o poderio ofensivo que tem ali. E o nosso ataque foi muito bem, porque a gente conseguiu explorar a defesa do Spartans, tipo, nos espaços que a gente estudou bastante para esse jogo. E foi um jogo que mostrou o nosso real potencial, assim. Acho que foi o ápice da nossa performance, tanto de ataque quanto de defesa. Acho que foi. Às vezes tem jogos que, tipo, às vezes o ataque performa melhor, às vezes só a defesa. Mas nesse jogo foi os dois jogaram muito. Duas unidades. Acho que foi o momento do ano que a gente estava melhor, assim, coletivamente. Sim. Chega aí, Moraes. Aqui a gente tá encerrando o podcast aqui. Aí a galera tá chegando. Pede pro Moraes falar um jogo aí. Moraes, aqui, bate pronto aqui. A gente tá falando sobre jogos que mais ensinaram a gente. Tanto pro bom quanto pro ruim. Aí de bate pronto, assim, qual o jogo que você lembra? Tipo, um jogo que te ensinou pra caralho? Acho que o primeiro talvez seja o mais emblemático, que seja contra o Buzz. Não sei. Qual do Buzz? Eu falei do Buzz aqui, mas eu falei da final de conferência. Da primeira rodada? Eu acho que é final de conferência. 6 fogos. Tipo, foi meio que um choque de realidade, eu acho, no primeiro Metrópolis, né? Sim. Acho que foi um choque de realidade. O mais recente, talvez, contra a FA. Acho que são os dois jogos que, tipo, deu um tapa na cara, assim. Falou, precisamos melhorar. Precisamos melhorar essas coisas mais simples, assim, eu acho. Legal. Bom, é um consenso aqui no time. Esse jogo não é só uma opinião nossa, é tipo algo que marcou o time como um todo. E a gente sempre remoe isso. E remoe pro bem, remoe pro mal também, porque eu acho que também às vezes a gente rumina muita coisa. Mas esses foram os nossos principais ensinamentos, esses jogos. Queria episódio mais longo? Toma episódio mais longo. É que não dá pra fazer 1 hora, porque também o celular também não tanca também de ficar gravando muito. Mas é isso por hoje. Semana que vem a gente vai gravar mais, né? O Moraes disse que vai chegar mais cedo e vai fazer com a gente. Se chegar mais cedo, Legal. a ideia... Chegou mesmo. Verdade. É que a gente é um pouco a passa. gente chega cedo. Mas é isso, deixa o seu like, se inscreve. Confira, por favor, se você já tá inscrito. Ajuda muito a gente a crescer o canal e aparecer para mais pessoas ali no YouTube. Se tiver o botão de hypar também, cara, eu ficaria muito feliz se você hypasse o vídeo, porque, enfim, né, o algoritmo do YouTube, ele recomenda para mais gente. E deixa o seu like também, um comentário. E se você é do time, deixa aqui nos comentários o jogo que mais te marcou também. Ou então, quais ensinamentos você tirou de algumas derrotas que você teve. E deixa aí quem você queria ser amigo do Flag. É isso. Legal. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.